Bom dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 269 do projeto Bíblia para Iniciantes. A música que eu coloquei aqui para preparar o seu coração, o meu coração, Alfa e Ômega, da Marine Friesen, a mesma cantora de ontem. Gostei muito dessa canção. Não há outro como tu, Senhor Jesus, não há outro, tu és fiel. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e fim, e reina sobre toda a terra, céu, é o ar que eu respiro, tu és tudo, tudo para mim, tudo para mim, tudo, tudo, tudo. Que você possamos ter essa consciência de que Ele é o nosso tudo pertence a Ele é tudo para as nossas vidas. Amém? Então, escute essa música, prepare seu coração e que essa palavra venha a frutificar na sua vida 30, 60, 100 por um. Amém? Então, hoje estamos no dia 269, como eu falei, capítulo 4 do livro, a carta de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, comecinho. Então, vamos lá. Paulo falando. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Vamos lá, vamos entender o que Paulo está querendo dizer com isso. Importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Ministro. O que é ministro? Ministro é o responsável pela execução de algo. Então, o ministro de Cristo, ele é responsável pela execução, pela prática, pela ação de Cristo, ação do Espírito Santo na terra. Então isso é ser um ministro, é aquele que executa ou que coordena a execução. E despenseiros dos mistérios de Deus. O que significa despenseiro? Despenseiro é como um mordomo, é aquele que cuida de todas as coisas, que cuida da despensa, né? É aquele que tem toda a autoridade de uma casa, que cuida, que administra. Então, tanto a função de ministro como a de despenseiro, eu hoje mesmo estava lendo a vida de José do Egito, e ele pode ser um exemplo aqui para mim e para você. Né? José foi um despenseiro fiel da casa de Potifar, quando ele foi vendido pelos seus irmãos e ele estava ali, ele cuidou de toda a casa de Potifar, como um mordomo, e ali José prosperava daquela forma. Lá em Gênesis, a partir do capítulo 37, você pode ler a história de José, fantástica. E ele tanto foi despenseiro, como ele também foi ministro. Logo em seguida, depois que ele interpretou os sonhos de Faraó, o próprio Faraó o ali como governador da terra do Egito, como um ministro, né, responsável pela execução do próprio plano que ele mesmo tinha orientado Faraó, né, de como faria naqueles 14 anos, 7 anos de abundância e 7 de escassez. Então, que eu e você possamos ser assim como José foi ali naquela terra do Egito, ministro e despenseiro. Na verdade, ele foi primeiramente despenseiro, um mordomo, e depois ele foi ministro.
Então é isso que Deus quer que eu e você sejamos, ministros de Cristo, ou seja, responsável pela execução do plano de Deus de Cristo, e despenseiros, ou seja, mordomos que possamos administrar de uma forma excelente, de uma forma sábia, tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Tudo aquilo que nós temos hoje não é nosso, não é nosso, é de Deus. Essa é a mentalidade que Deus quer, né? Como José, ele administrava tudo na casa de Potifar, mas não era dele. Tanto que quando a esposa de Potifar quis se deitar com ele, ele falou exatamente isso. Eu tudo Potifar deixa por minha conta, ele não tem nem conhecimento de nada. Eu que tomo conta de tudo aqui, administro tudo da melhor forma para ele. A única coisa que eu não posso administrar e tocar é você, porque é esposa dele. E ela mesmo assim se atirou e fez tudo aquilo que ela fez. E ela acabou mentindo para Potifar, dizendo que ele tinha assediado ela e não tinha. Mentiu e ele caiu depois na prisão por causa disso, injustamente. Mas mesmo assim ele continuou fiel a Deus. Mesmo assim ele continuou prosperando dentro da própria prisão, do cárcere. Lá diz, e Deus era com José, o Senhor era com José e ele prosperava até mesmo dentro da prisão. Então, muitas vezes eu e você podemos estar em uma situação que não é a melhor, né? Ou que não consideramos a melhor de todas, mas mesmo assim Deus pode nos fazer prosperar em todas as situações, independente de se é justo ou se não é justo, né? Para você, ou se o próprio José dentro da cadeia prosperava. Amém? Então é isso que Deus quer de mim e de você, ministros e dispenseiros. Ora, além disso, continua Paulo, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel, né, para reforçar ainda mais essa questão da fidelidade do despenseiro, como José acabei de falar. Todavia a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Então Paulo, ele, ele afirmou aqui a indiferença dele quanto ao julgamento pelos coríntios, pelas pessoas. Ele nessa época ele estava sendo julgado, ele estava sendo injustiçado. E ele declara aqui que ele não temia julgamento humano, julgamento feito pelos outros. E nem ele mesmo se julgava. Né? E ele continua, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então, ele fazia aquilo que trazia paz e deixava o julgamento para Deus. Nem mesmo ele ficava se auto-julgando ali. Dizia que o julgamento é de Deus. E ele, né, no versículo 5 diz, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Ele diz, nada julgueis antes do tempo. Esse tempo aqui, no original, kairos, não é cronos, é kairos. Kairos é o tempo escolhido de Deus, é o tempo de Deus. Então, antes de kairos, antes do tempo de Deus, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas, porque
tudo será revelado. Tudo, 100%. Não há nada que não será revelado por Deus no tempo certo, Kairos. E aí sim haverá o julgamento de Deus, o julgamento de Deus, do Senhor. E lá, nesse tempo, será manifesto também os desígnios dos corações, ou seja, muitas pessoas às vezes são honradas, né, as pessoas falam, nossa, mas aquele cara ali é fantástico. E a gente está vendo por fora, né? A gente está julgando a pessoa por fora. Não sabemos os desígnios do coração, ou seja, as motivações por trás de cada ação. Por trás de cada ação minha, cada ação sua, cada ação do homem, existe uma motivação, ou seja, os desígnios do coração. Deus olha para o coração, Ele não olha para fora, Ele não olha apenas para o que acontece, Ele olha para a motivação por detrás de cada ação minha e sua. E o coração do homem é enganoso. Então, que nós podemos ter o nosso coração esquadrinhado por Deus e que Deus possa revelar para nós mesmos as nossas próprias motivações, que a nossa motivação maior esteja em Deus, esteja em agradar a Deus, esteja em alegrar o coração de Deus. Amém? Que essa seja a nossa maior motivação. Amém? Um beijo no coração, um dia maravilhoso e abençoado na presença de Deus para você. Deus